olha aqui, as coisas, Oriente Médio, né? Há a certeza de que Israel vai atacar o Irã. E nós estamos com uma questão muito séria quando se trata de energia nuclear, de ter bomba ou não ter bomba, porque a impressão que se tem, que não é impressão, é que quando o país tem bomba, ele é inatingível. Quando não tem, então tudo pode acontecer. Né? Do que é que eu estou falando? Vai lá. Reinaldo, a iminência de um ataque israelense contra o Irã em resposta ao lançamento de quase 200 mísseis contra Israel na semana passada trouxe à tona uma retórica que vem ganhando força e consistência em Teherã desde o início das guerras pós 7 de outubro. A opção nuclear como ferramenta de sobrevivência do regime. Observadores internacionais apontam para o aumento do volume de material nuclear enriquecido necessário para o uso militar. Autoridades locais dizem estar a uma decisão de distância de obter uma bomba e países ocidentais veem uma suposta cooperação nuclear com a Rússia. O que também não se sabe, né? O Irã tinha o programa nuclear, tinha feito acordo no governo Obama, acordo foi rompido pelo governo Trump, e depois não se tem exatamente noção de a quantas anda o trabalho de enriquecimento de urânio no Irã necessário para fazer a bomba. Há alguns outros dados aí, vamos lá. Vamos lá, nos últimos meses o país tem ampliado o ritmo de enriquecimento de urânio. Segundo o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, em agosto, o Irã tinha 142 quilos de urânio enriquecido a 60%, próximo do necessário para uso militar, mais de 90%, e 814 quilos de urânio enriquecido a 20%. Os valores são 16% mais altos do que em junho. O diretor-geral da agência da ONU, Rafael Grossi, em relatório que detalhou o material acumulado, disse o seguinte: a produção e a acumulação contínuas de urânio altamente enriquecido pelo Irã, o único estado não nuclear a fazê-lo, aumenta as preocupações da agência. Em junho, 20 países que integram a Agência Internacional de Energia Atômica aprovaram uma resolução não vinculante condenando o Irã e pedindo o fim das restrições impostas por Teherã aos inspetores internacionais. E o que é que o Irã responde? O Irã responde o seguinte, que eles são signatários do acordo de não proliferação nuclear, e eles são, desde 68, né? E já tem um pronunciamento do Ayatollah Khomeini dizendo que o Islã veta armas nucleares, né? Não consta que Maomé tivesse falado a respeito, mas na interpretação, né, diz que veta. E eles veem como desproporcional, né, esses questionamentos da Agência Internacional de Energia Atômica, porque dizem eles não são feitos a Israel. E até as pedras sabem que Israel tem bomba atômica, o que nunca admitiu. Né? Estima-se que tenha pelo menos 90 ogivas operacionais, isto é, que podem ser usadas. Né? Razão porque, no limite, não é de hoje, né? A adesão de Israel à bomba vem lá do governo da Golda Meir. Razão porque Israel se considera indestrutível. Razão porque a Coreia do Norte, que tem bomba atômica, se considera também indestrutível. Só que Israel está metido agora numa guerra que hoje pega o Oriente Médio. É claro que se o Irã passa a ter a bomba, as coisas assumem dimensões dramáticas. Paquistão e a Índia viviam as turras. Olha, não fosse o fato de que os dois têm bomba, talvez estivesse se matando muito até hoje. E os dois têm bomba. É claro que a bomba nuclear como elemento dissuasório é muito ruim, né? Porque
porque coloca a humanidade em risco. Biden discute com Netanyahu o ataque ao Irã. Vai. Diante da forte pressão internacional contra o aprofundamento da guerra no Oriente Médio e sob o temor do impacto que uma ação israelense direcionada ao Irã causaria, o presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaram por telefone nesta quarta-feira em uma tentativa de equilibrar as visões divergentes dos dois aliados para a região, no primeiro contato direto, aliás, entre os líderes desde agosto. Que mais? O gabinete de Netanyahu e a Casa Branca confirmaram que a retaliação de Israel ao Irã esteve em pauta durante o telefonema que aconteceu no começo da tarde pelo horário de Brasília. A vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à sucessão de Biden, também foi incluída na conversa. Nenhuma das partes revelou, no entanto, como o diálogo teria ocorrido e se algum dos líderes assumiu algum compromisso com relação ao conflito. Muitos analistas consideram que este seja o momento mais baixo para as relações entre Estados Unidos e Israel em muito tempo. Porque é o seguinte, o Biden quer evitar a retaliação. Que sabe que isso vai ter consequências. Que podem ser dramáticas, né? Basta um massacre que está em curso no Líbano, não é? E se Israel entrar em guerra também com o Irã, o que os Estados Unidos temem é serem arrastados para o conflito. Se os Estados Unidos forem arrastados para o conflito, não serão só os Estados Unidos. Muita gente achava que essa guerra não poderia escalar e não poderia ter acenar com um perigo envolvendo todo mundo. Infelizmente pode. E o socorro em Gaza é interrompido por ataque de Israel. Vai. Reinaldo, as operações de socorro ao norte da faixa de Gaza foram interrompidas hoje em meio aos intensos bombardeios e operações terrestres das Forças Armadas de Israel. Pelo menos 45 pessoas foram mortas e 130 ficaram feridas nas últimas horas. O comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos disse que não existe fim à vista para o inferno na região. Felipe Lazzarini ressaltou que as crianças são, como sempre, as primeiras e as que mais sofrem e que a fome está se aprofundando novamente porque quase não há suprimentos básicos. As escolas transformadas em abrigos da ONU estão sendo esvaziadas. Os israelenses cercaram no fim de semana um campo de refugiados e emitiram novas ordens para o abandono de locais onde estão cerca de 400 mil palestinos. Eu não sei até quando o mundo assistirá isso. Sim, foguetes do Hezbollah mataram 2 israelenses. Não, isso é péssimo. Um sujeito com uma faca também atacou pessoas em Israel. E isso é péssimo, né? Ninguém acha que... Deixou 6 feridos, ataque à faca. Ninguém diz que Israel também não é alvo. Agora, a brutalidade, a desproporcionalidade, o que acontece em Gaza, fere um princípio civilizatório. Não tem jeito. E eu temo que também no Líbano as coisas caminhem por péssimos lugares, né, com suspeita inclusive de uso de fósforo branco, que é uma substância proibida. As coisas não estão bem por lá. É isso aí.